Bem-vindo ao episódio de número 28 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o segundo episódio sobre desemprego, onde vamos conversar sobre o que os economistas chamam de produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho é um dos principais fatores de medida da qualidade de uma economia e de desenvolvimento das regiões e de países. A capa desse episódio é icônica e um retrato da organização do trabalho, principalmente dos serviços públicos, em países subdesenvolvidos e burocráticos. Esse é uma das realidades que determinam a baixa produtividade do trabalho nesses países. Será que isso lembra o Brasil? Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentado, vamos dedicar esse episódio ao conceito de produtividade do trabalho e à comparação entre os países ao longo do tempo em relação a esse fator. Como você também já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizada para a confecção do episódio. Recomendamos a leitura se você se interessar por algum dos temas abordados aqui. Para começar, é importante esclarecer que o conceito de produtividade envolve vários fatores. Como vocês podem ver na figura do slide, fica claro que a produtividade do trabalho do agricultor do lado esquerdo, arando a terra com um trator com tecnologia de GPS, é muito superior ao do agricultor do lado direito, utilizando um arado puxado por uma junta de bois. Podemos observar que na equação simplificada da produção, o Y, ou o produto agregado da economia, que é o PIB, ou Produto Interno Bruto, é função do capital empregado, K, e função do trabalho, L, multiplicado por A, T, que é chamado de produtividade total dos fatores dessa economia, num determinado momento do tempo, por isso o T pequeno. Essa variável A é considerada como o nível de sofisticação da tecnologia dessa economia e é dependente de fatores como o nível de conhecimento, e aí entra capital intelectual, know-how, etc., e da infraestrutura de organização dessa sociedade. Então, é bem mais complexo do que a maneira simples que vamos utilizar para transmitir as noções básicas. Como um exemplo da importância da produtividade sobre o desenvolvimento de um país, podemos observar o gráfico do slide que mostra a produtividade de trabalho em dólares produzido por hora de trabalho, comparando o Brasil e a Coreia do Sul, desde 1950 até 2017. Podemos observar no gráfico que em 1950 a Coreia do Sul apresentava índice de produtividade de trabalho da ordem de 2,50 dólares produzido por hora de trabalho. E o índice do Brasil era de 5 dólares, ou seja, o Brasil apresentava o dobro da produtividade do trabalho da Coreia do Sul. Por volta de 1994, a Coreia do Sul igualou o índice do Brasil e os dois apresentavam por volta de 12,50 dólares por hora trabalhada. É impressionante observar, ao longo dos anos, o baixo crescimento da produtividade do trabalho no Brasil. Enquanto isso, a Coreia do Sul apresentou crescimento consistente
e em 2017 atinge um índice de 37 dólares produzido por hora trabalhada, que é 2,2 vezes o índice brasileiro de 17 dólares. Como pontua o economista Roberto Ellery, comparar o Brasil com a Coreia do Sul é apelação, mas é válido como ilustrar a diferença entre o crescimento da produtividade em um país que deu certo no processo de convergência para um país rico e em um país como o Brasil, que devido a decisões e opções equivocadas da sociedade, não conseguiu sair da média da condição de um país subdesenvolvido. Tudo bem que o professor Roberto Ellery considere apelação usar a Coreia do Sul como comparativo. Então, vamos dar uma olhadinha na produtividade do trabalho, primeiro em relação a alguns países da América do Sul, e isso calculado de duas formas distintas. Vamos lá. No gráfico do slide, os dados são do Banco Mundial e apresentam a produtividade do trabalho na forma do PIB do país em dólares, dividido pela quantidade de pessoas empregadas. Aqui temos os dados anuais de 2000 até 2018. Então, temos a curva de produtividade de trabalho no Brasil, a curva verde, que em 2000 apresenta 28 mil dólares por pessoa empregada e em 2018 está por volta de 32 mil dólares por pessoa empregada, o que representa um aumento de só 14% em 18 anos, ou de 0,7% ao ano. Isso é um crescimento quase desprezível. É praticamente dizer que está estagnada a produtividade. Na sequência, abaixo do Brasil, vemos as curvas de produtividade do Peru, curva azul escura, que em 2018 chegou a 23 mil dólares por pessoa empregada, e a curva da Colômbia, a curva vermelha, com 28 mil dólares em 2018. Após isso, temos a curva do desastre da Venezuela, a curva laranja, que em 2000 tinha produtividade de 40 mil dólares por pessoa empregada, empatada com a Argentina e o Chile, e era 43% maior que a do Brasil. Já em 2018, após 19 anos de governos populistas, socialistas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a produtividade da Venezuela caiu para 28 mil dólares, ou seja, desabou 30%. Mais uma prova viva da perfeita aplicação do sistema socialista, que só produz ditaduras, mortes violentas, pobreza e fome. Mas voltemos ao gráfico para observar a Argentina, curva azul clara, e principalmente o Chile, a curva roxa. O Chile é um exemplo de país com maior índice de liberdade econômica na região. Em 2000, o Chile já exibia a produtividade do trabalho de 40 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, 43% acima da brasileira. E continuou crescendo. Em 2018, como mostrado, a produtividade do Chile era de 51 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, aumentou para 59% acima da produtividade do trabalho brasileiro. Nesse segundo gráfico comparativo entre países da América do Sul, temos uma outra forma de cálculo da produtividade do trabalho, produzido pela Our World Data, ligada à Oxford University da Inglaterra. Nesse gráfico, a produtividade do trabalho é dada por produção em dólares por hora trabalhada.
A série de dados do gráfico vai de 1950 até 2014. Observamos então que o Brasil, a curva verde, em 2014 a produtividade era por volta de 17 dólares por hora trabalhada, superior à Colômbia, curva vermelha, e a do Peru, curva azul escura, de 14 e 13 dólares por hora trabalhada, respectivamente. Já a curva de produtividade da Venezuela, curva laranja, que até a década de 1990 se manteve acima dos outros países no gráfico, oscila e mesmo em 2014 apresenta um valor próximo a 20 dólares por hora trabalhada, bem acima da brasileira. Porém, é necessário observar que a economia venezuelana é completamente dependente de um único commodity para a geração de riqueza, que é o petróleo. E a curva desse país reflete muito mais as variações de preços do petróleo ao longo do tempo e da capacidade de extração de petróleo da sua estatal monopolista, a PDVSA. A estatal de petróleo venezuelana, que após a ascensão dos governos populistas socialistas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, tiveram seu corpo de especialistas técnicos demitidos e substituídos por apoiadores do regime. Resultou numa queda absurda de produtividade, assim como no sucateamento de equipamentos devido à falta de manutenções e investimentos. É um caso triste. Já a curva de produtividade da Argentina, curva azul claro, também reflete bastante a variação de preços de commodities agrícolas, como o trigo e a carne, principal base de sua pauta de comércio exterior. Porém, esses setores mantêm alta produtividade e são competitivos a nível mundial. Desse modo, a Argentina volta a apresentar em 2014 produtividade da ordem de 26 dólares por hora trabalhada, que tinha atingido já em 1994 e que depois de quedas levou quase 20 anos para recuperar. A curva mais interessante é a do Chile, a curva roxa, que apresenta um crescimento contínuo e sustentável do seu nível de produtividade de trabalho, apresentando em 2014 o valor de 25 dólares por hora trabalhada, ou seja, 47% maior do que a brasileira. Sempre é importante lembrar e enfatizar que o Chile é o país latino-americano com o maior índice de liberdade econômica, com o maior número de acordos de comércio com diferentes países do mundo, o melhor equilíbrio fiscal e o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, da região. Nada é por acaso. Comparamos a produtividade do trabalho do Brasil em relação aos outros países da América do Sul. E, como podemos observar, ela anda lá pela turma do meião, quase metade da produtividade do Chile e da Argentina. Mas agora vamos para o jogo duro. Vamos comparar o Brasil com os países desenvolvidos, principalmente com os membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa Champions League ou essa NBA de países que o Paulo Guedes, ministro da Economia, está fazendo um grande esforço e negociando para conseguir que o Brasil seja aceito para começar o processo de se tornar membro desse grupo. Vamos dar uma olhada nessa comparação. Como vocês lembram, os dados de produtividade do Banco Mundial calculam a produtividade do trabalho em relação ao PIB em dólares, dividido pelo número de pessoas empregadas. Repetindo então, a curva de produtividade do trabalho do Brasil, aqui a curva azul, temos que em 2018 o valor era de 32 mil dólares por pessoa empregada.
A segunda curva, a curva amarela, é a média de produtividade do mundo, isto é, todos os países. Como podemos observar, o Brasil sempre esteve na marca do pênalti, mas conseguiu piorar e nos últimos anos já está abaixo da média mundial, que em 2018 foi de 34 mil dólares por hora trabalhada. Coisa feia. Como o brasileiro gosta de fazer piada com os patrícios portugueses, reparem na curva de produtividade do trabalho de Portugal, a curva marrom. Em 2018, o valor era de 60 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, o dobro da brasileira. Dados do mesmo Banco Mundial sobre o PIB per capita, que é um índice de medida de riqueza de uma população, em 2017, apresenta o Brasil com um valor na ordem de 9.800 dólares per capita e Portugal com 21.100 dólares per capita, que, num cálculo simples e aproximado, significa que o Brasil precisaria crescer em produção de riqueza por volta de 6% ao ano durante 15 anos para alcançar a mesma qualidade de vida de um português médio. Se nós levarmos em conta que entre altos e baixos, de modo acumulado, o PIB do Brasil cresceu em média só 1,5% ao ano. Lembrar que o PIB do Brasil em 2004 cresceu só 0,4%, em 2015 diminuiu 3,5%, em 2016 voltou a cair mais 3,5% e em 2017 só cresceu 1%. Ou seja, o brasileiro ficou 10% mais pobre em 3 anos. Então, temos que trabalhar muito e durante muito tempo para tentar chegar ao nível do povo português. Vamos agora dar uma olhadinha na média do grupo de países da OCDE, a curva vermelha, que em 2018 o valor era de 87 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, quase 3 vezes a produtividade média do Brasil. E para fechar as comparações, temos a Alemanha, curva laranja, com 91 mil dólares por pessoa empregada, e os Estados Unidos, a curva verde, com produtividade do trabalho de 114 mil dólares por pessoa empregada. É covardia. Agora, vamos observar a produtividade do trabalho apresentada em dólares produzido por hora trabalhada, no gráfico da Our World Data, da Oxford University. Como podemos observar, a curva de produtividade do Brasil, de cor azul, mostra em 2018 o valor de produção de 17 dólares por hora trabalhada. Portugal, a curva marrom, onde observamos um aumento consistente da produtividade do trabalho a partir de 1986, quando o país aderiu à zona do euro. Portugal apresenta em 2018 produção de 35 dólares por hora trabalhada, que é o dobro da brasileira. Ainda é importante salientar que, diferente dos países produtores e exportadores de commodities, cujo valor da produtividade está atrelado com os preços internacionais, como, por exemplo, o petróleo para a Venezuela, trigo e carne para a Argentina, soja e minério de ferro para o Brasil, Portugal obtém esse valor de produtividade de uma variada cesta de produtos e serviços. E, para fechar, temos as curvas da Alemanha e dos Estados Unidos, mostrando um crescimento forte e consistente da produtividade ao longo dos anos e apresentando valores
ao redor de 62 dólares por hora trabalhada, ou 3,6 vezes a produtividade do Brasil. Como podemos observar, a produtividade no Brasil é baixa. E pior que isso, cresce numa taxa muito baixa, quase beirando a estagnação. Esse é um dos maiores desafios que, como país, precisamos enfrentar de frente, para que possamos retirar as amarras e os pesos que não nos permitem ter uma trajetória de crescimento de longo prazo que nos aproxime dos países desenvolvidos. Vamos ver rapidamente quais são alguns dos fatores que compõem a produtividade do trabalho. Começamos pela disponibilidade de capital humano, que depende das habilidades, capacidades, nível de qualificação e experiência da força de trabalho, bem como da qualidade e da eficácia dos sistemas de gestão. Não adianta ter o capital humano se a quantidade de capital por trabalhador não for adequada, ou seja, as ferramentas, os maquinários, a tecnologia, pois a consequência é que, se não tiver essa quantidade de capital investida, esse capital humano vai migrar para países que oferecem melhores condições de trabalho, remuneração e desenvolvimento pessoal. Outro fator, a infraestrutura adequada e com constante investimento e atualização, que garanta disponibilidade e segurança de fornecimento de energia, comunicações, cadeias de logística e transporte, portos, aeroportos, redes ferroviárias, aquaviárias, tudo isso a custo competitivo e eficiente a nível mundial. E tudo isso é viabilizado por qualidade dos investimentos, ou seja, onde em cada momento os investimentos estão sendo distribuídos e realizados conforme as necessidades de cada um desses fatores. Com toda a certeza, investir milhões de dólares na construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo não se enquadra em qualidade de investimento. Outro fator é o uso eficiente das tecnologias já disponíveis. Em várias situações, temos excesso de regulações ou entraves burocráticos ou ainda taxações inadequadas que dificultam o uso dessas tecnologias. Fator essencial é a adoção de novas tecnologias. Quanto mais rápido novas tecnologias forem absorvidas, maior o crescimento da produtividade. No Brasil, só lembrando, chegamos a ter a maldita Lei da Informática de 1984. Essa lei de reserva de mercado atrasou o Brasil tecnologicamente em mais de uma década. Mais detalhes você encontra no episódio 9 da série que aborda o efeito da tecnologia no lado da oferta na economia. Mas mesmo assim, o Brasil ainda impõe altos impostos para importação de produtos e serviços de tecnologia. É só ver o preço dos smartphones nas lojas. Mas, agora voltando ao nosso tema produtividade, vou dar um copy-paste no excelente texto do professor Roberto Ellery. Abro parênteses. O fator crucial que, de acordo com Edward Prescott, Prêmio Nobel de Economia de 2004, para explicar o desempenho da produtividade é o grau de resistência à adoção de novas tecnologias e ao uso eficiente das tecnologias existentes. Esse grau de resistência está associado às estruturas institucionais de uma determinada sociedade. Fecho parênteses. Aí entra o fator intensidade da concorrência. Abro novamente parênteses para o professor.
O grau de competição entre as firmas é uma das peças fundamentais desse arranjo. Em uma sociedade com pouca competição entre as firmas, os incentivos para adotar tecnologias e usar de forma eficiente as tecnologias existentes podem ser tão negativas que a firma prefira ser ineficiente. Repetindo, a firma prefira ser ineficiente. E por quê? Pois, para adotar tecnologias novas, quanto para usar tecnologias de forma eficiente, isso tem custos. E sem a pressão de um concorrente, pode não ser interessante você ter esses custos para ganhar eficiência. Em resumo, o Brasil é um país hostil ao empreendedorismo e à livre concorrência. Este é o maior fator de baixa produtividade. Fácil de perceber isso. O Estado detém 40% a 50% da economia através de estatais e paraestatais, com o mercado fechado participando só com 1% do comércio mundial. O Estado protege oligopólios nos principais setores, como telecomunicações, transportes aéreos, bancos, distribuidoras de energia, através de regulações excessivas. Assistam o episódio 20 sobre políticas públicas, oligopólios e monopólios. Então, se a competição é a chave para o crescimento da produtividade, como então aumentar a competição entre as firmas brasileiras? O aumento de competição pode ocorrer por meio de ações internas e ações externas. Por ações internas, seria o Estado reduzir as barreiras burocráticas e excessos de regulações que inibem a entrada de novas firmas brasileiras no mercado nacional. Por ações externas, seria, novamente o Estado, remover as barreiras alfandegárias e fiscais, abrindo o mercado brasileiro à competição internacional, para que as empresas instaladas no Brasil tenham que competir com empresas de outros países. Não precisa ser um gênio para perceber que estamos muito mal nas duas situações. O Brasil é um ambiente altamente hostil a negócios. Estamos mal em todos os índices mundiais. No índice Doing Business do World Bank, estamos na posição 109 em 190 países. No índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, estamos na posição 150 entre 180 países, classificado como um país no grupo de majoritariamente não livre, quase no grupo dos países reprimidos. Recomendo assistir aos episódios 17 e 18 da série sobre eficiência econômica, que mostram como a Nova Zelândia e a Austrália, com a abertura da economia à competição internacional e reformas liberalizantes na década de 80, deram um salto na geração de riqueza e no bem-estar das suas sociedades. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like, seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com a eficiência nos centros de poder político no Brasil, nós vamos conversar sobre o conceito econômico da produtividade do trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.